Silvia, Sueca e também. Portanto, está aberto o debate. Questões? Questão de nós adaptar um autor que está sempre a fazer piadas. Eu tenho então a liberdade de dizer, tendo em conta o que disseste sobre o dicionário, isso é pena, não tenha sido o próprio DJ que escreveu. Isso é que escreve uma entrada final. Em que, aliás, diz a coisa mais louca. Mas posso responder? Estou a dizer, ele escreve a entrada final em que diz o que é que eu hei de responder ou o que é que eu hei de fazer numa entrada de um dicionário sobre Zizek, entrada essa que se chama Zizek. Para não parecer maluco ou outra coisa qualquer parecida, só posso dizer coisas anedóticas sobre mim. E então fala sobre os seus gostos e começa com o gosto mais sublime de música, Wagner e outras coisas, e depois termina numas músicas muito banais. Pode gostar. Quer dizer, posso ir livros para opcionar, agora não sei agora, não é? Umas coisas assim muito banais. Quer dizer, mostrando que todos nós, evidentemente, no nosso cotidiano, somos muito banais. Mas há meias entradas em que ele fala disso, mesmo no filme que a Astra Taylor fez acerca dele, que nós não falámos aqui, que é o Zizek. Nesse filme ele diz que detesta a parte que é buscar a parte do filósofo, que é cortar as unhas e quando é que ele faz não sei o quê, etc. E ele diz que não se coloca nada acerca disso. E acerca da questão das piadas. Para uma pessoa perceber a questão das piadas no Zizek, tem de perceber a questão do Freud e o livro das piadas na sua relação com o inconsciente. Se não se perceber isso, não se vai perceber as anedotas e os modelos que o Zizek conta. E isso tem muito a ver acerca do modo como é que o Zizek é entendido muitas vezes como uma espécie de parafernália, no sentido, mesmo parafernália, e de facto é um pouco mais consistente do que isso. É a mesma coisa acerca de que, eu acho que foi interessante acerca do modo como nós temos uma manhã, em que curiosamente, porque era uma espécie de Zizek e ciências afins, para além da filosofia, faz-se lembrar aquela coisa da filosofia e outros saberes, que é o saberes afins, faz-me sempre lembrar a arqueologia como auxiliar da história, mas que é acerca da boa combinação, acerca da questão do Zizek e do tempo, ou seja, temos no fundo essa tensão entre as questões do Zizek, a imagem e o tempo, melhor, entre as questões da imagem e do tempo, e acho que isso também foi interessante. O que dá para coisas aqui com o Walter Benjamin, que já falámos de manhã, a questão da relação com o Arthur? Eu ia fazer, na verdade, uma intervenção muito rápida sobre essa questão da piada e do humor. Eu lembrei ontem que o Brecht dizia que quem não tinha senso de humor não podia entender Hegel. E uma colega do Zizek, que é a Lenka Dumont, não sei como fala exatamente o nome dela, que é também da escola de Ljubljana, tem muitas possibilidades, faz o mesmo diálogo entre Hegel e Lacan, tem um livro inteiro sobre a comédia, do qual ela vai colocar de uma maneira muito interessante como o cômico é justamente a dialética em operação, né? O encontro de duas faces de uma mesma moeda que se dá de repente e isso causa uma comicidade, né? Então eu acho que é importante também lembrar dessa recuperação filosófica do cômico. O Zizek utiliza muito as anedotas para também ilustrar, obviamente, conceitos. E agora já há um livro, ainda não comprei esse também, não posso comprar todos, já há um livro sobre as anedotas do Zizek e um comentário ao que isso significa. Gostava de dirigir mais uma interpelação ao Vitor sobre a
podíamos dizer a troika ou a tríade entre Zizek, Hegel e Lacan. E pareceu-me, na leitura em particular do último livro do Zizek, portanto, menos que nada, que ele volta a essa questão, ou seja, qual é finalmente o interesse ou a relação possível entre Lacan e Hegel. E parece-me ter lido alguns, precisamente nesse livro, que havia um programa já muito antigo, no Ljubljana, que vinha desde o Ljubljana, com os colegas dele, que era uma espécie de, digamos, qualquer coisa de bem definido, bem programático, que era ler Hegel com Lacan e Lacan com Hegel. Bom, ele explora, de certa maneira, essa questão. Ler Hegel com Lacan, o que é que significava? Significava precisamente que era uma possibilidade, de algum modo, de sair dos lugares comuns, das leituras habituais que se faziam relativamente a Hegel. Ler Lacan com Hegel significava que, em particular, era possível ler todo um conjunto de conceitos, digamos, lacanianos, até uma certa altura, em que de facto se percebia que o próprio Hegel ia nesse sentido, ou poderia ajudar a iluminar também esses conceitos. Bom, feita esta introdução, o que me pareceu, portanto, no último livro, foi que esse programa começou a ruir de algum modo, pelo menos em parte. Ou seja, ele mostrou finalmente que, para ele, começa a ser cada vez mais claro que Hegel não é capaz de pensar em determinadas coisas, por exemplo, aquilo que ele chama a repetição pura, a pulsão de morte, e em particular aquilo que Lacan vai chamar o objeto pequeno A, na sua fase mais, na sua dimensão mais real. E também pareceu que, do lado de Lacan para Hegel, aliás, eu tentei dizer isso ontem, há um momento em que ele pensa que já não está com Lacan, que é aquilo que eu chamei ontem, e que se chama em particular o último ensino de Lacan, portanto, a partir do seminário 20, onde Zizek considera que Lacan anda às voltas, faz uma série de tentativas à volta de qualquer coisa, de aprender qualquer coisa, mas do ponto de vista dele é um falhanço. Não é a minha perspectiva. Ou seja, talvez aí a minha divergência, como eu próprio ia dizer ontem, mas parece-me um pouco ser essa leitura. Agora, só queria terminar com esta ideia. Parece-me que muitas vezes, na maior parte dos leitores de Zizek, consideram que Lacan está lá como uma espécie de qualquer coisa de problemático. Eu ontem disse até um tigre de Zizek. Lacan é como uma espécie de um tigre de Zizek. Quando tudo o que eu li de Zizek até hoje, me pareceu que não só o Zizek conhece muito bem Lacan de uma forma muito rigorosa, que foi formado exatamente aí, com Jacques Lacan, com toda aquela experiência em Paris, como usa muito bem os seus conceitos. Por detrás dessa anedotária toda, ele é bastante rigoroso aí. E, para concluir, eu diria que Lacan é para Zizek uma mais-valia. E se não se perceber isso, eu creio que parte daquilo que fez o Zizek não sei o que é que. Bom, eu gostava mais de depois disso. Estou absolutamente de acordo contigo. Aliás, quer dizer, eu tenho muita consideração pela tua pessoa em particular e do trabalho que tenho tentado fazer aqui em Portugal um conjunto de pessoas, em torno do professor Gerbertin, sobre o Lacan, porque se não fosse isso nós não tínhamos nada. Quer dizer, foi uma coisa que, uma vez fui no Porto a um congresso da Associação Portuguesa de Psicanálise para tentar ver o que é que lá se dizia, não é? E realmente não ouvi nada que fixasse. Valeu-se a pena fixar, fiquei assim um bocado perplexo com aquela gente toda. Quando falavam de psicanálise, além de Freud, obviamente, que é o grande iluminador, a seguir falavam como é que se chama aquele senhor inglês, além do Winnicott e da outra senhora. Desculpem, mas quando uma pessoa está assim nestes ambientes públicos, parece que a memória se lhes vai. Bom, e eu perguntei, então, e o Lacan? Perguntei, não é? Que estava lá, não vou dizer as pessoas, mas estava. Então, e o Lacan, e até já antes tinha feito isso em Serralves, num curso que lá também frequentei, que era uma espécie de introdução à psicanálise, uma coisa muito curta,
e realmente estava um psicanalista, ou uma psicanalista e um psiquiatra, mas que se interessa pela psicanálise, mas pronto, acho que já está perdido de todo, porque da última vez que o vi, me disse que tinha comprado as obras completas do Jung, então aí é que eu fiz esta evolução. Mas, realmente, a coisa que se põe é que as pessoas desconhecem, de facto, em Portugal o latim. E porquê? Bem, em primeiro lugar, talvez porque seja extremamente difícil. Só com um professor é que se pode lá ir. Só com um professor. Aquilo é como ouvir convosco, vocês explicarem, e eu ali assim a seguir linha a linha, quer dizer, de outra maneira não se consegue. Agora, o problema todo é este. Só porque é tão difícil, e o Hegel é a mesma coisa, ou só porque a pessoa não tem informação em filosofia, nunca me haveria de meter nisto, teria mais juízo em continuar a escrever e a fazer pré-história, lá como os outros andam para ir a fazer? Talvez não é? Quer dizer, uma pessoa também tem que arriscar. Este é que é o meu problema. Mas, de facto, estou de acordo contigo. Quer dizer, este último livro é capital, apesar das pessoas terem sempre a mania de ridicularizar, mesmo antes de ler, é capital, ou menos que nada, porque põe o Hegel a falar com o Lacan e o Lacan a falar com o Hegel e a perguntar até onde é que foi o Lacan. E ele, na perspectiva dele, obviamente, Zizek, que também tem a sua maneira de se autoafirmar, não é? Cada autor quer sempre. Então, em filosofia, dá a sensação que cada autor quer sempre ser o primeiro autor, não é? Reconstituir toda a filosofia a partir, sei lá, dele. E ele é que quer ser a última palavra. É a poluição da filosofia, digamos assim. Então, até onde é que foi Lacan? Até onde é que Lacan já não compreende? O Zizek que também tem que dar algumas dicas em relação ao significante mestre, ou ao que é que seja Lacan. E a mesma coisa em relação ao Hegel. Até onde é que Hegel foi? O que é que Hegel não podia no seu tempo compreender? De maneira nenhuma, não podia lá chegar. E isso é que me parece muito interessante neste livro, não é? Mais alguma questão? Gabriel? I have a question to Thomas. You mentioned that media is the superego machine. Yes. Right? And when you told about the perfect guide to the cinema, I remember that Zizek, he says the cinema tells you how to desire. So I think it's a definition of fantasy to go home. The fantasy tells you how to desire. There is a close connection between fantasy and superego. Yeah. So my question is, do you have something to say about how television tells us how to desire? It is also, I think Hegel said that the spirit forms itself through the complete dismembering of the body, you know? and Lacan's expression for that, as I see it, I mean, I'm not a pure thinker, but Lacan calls this what he calls the barred subject. You know, the barred subject always occurs, or let's say it this way: when the subject is barred. So how can we imagine this? We can imagine someone in prison, you know, somebody in jail, and that's when the fantasy. That's when fantasy is at its peak, you know, when somebody is completely when the subject is barred, then you have the fantasy, and the fantasy as a desire is always present. It is always present, but it has to be fed. You know, there's something that. We are constantly looking, because we are looking outwards, you know, we don't, and that's also the problem with us as subjects, that we have this blind spot, you know, the blind spot that we don't see. We cannot see our own blind spot, but we know it is there. So that is what causes desire, and of course. Then, when you put, the media now puts anything in front of us, you know, and be it an object, or be it a dream, whatever, a holiday, you know,